Bom dia meus amados, graça e paz a todos. Depois aí desses dois encontros com problemas técnicos, né? Tive um problema aqui, não consegui transmitir as lives, mas graças a Deus normalizou. E agora a gente pode fazer então a nossa live hoje, graças a Deus. Forte abraço a todos. Irmã Fernanda, abraço. Temos orado por vocês. Então, graças a Deus deu tudo certo, estamos de volta e hoje nós vamos ter a nossa live com o tema do nosso devocional, o coração do girassol. Então, vamos meditar hoje na maravilhosa graça de Deus, onde nós temos fixado o nosso olhar. Bom dia, irmã Glailton, irmã Gleice, também a Ágata, pequena Ágata, bom dia a todos. E vamos meditar agora, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir mais uma vez a graça dele em nossas vidas nesse dia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos proporcionado. Nos ajuda a compreendermos, Senhor Deus, que as dificuldades nos moldam, nos deixam, Senhor Deus, semelhantes a Ti, e que as coisas boas, Senhor Deus, que vêm de Ti, são para nos confortar diante das adversidades. Mas não nos deixa, Senhor Deus, deixar de olhar para Ti e ver que mesmo diante de lutas e dificuldades, a Tua graça está sempre sendo manifestada em nossa vida. Mesmo diante de dores, de tempestades, existe, Senhor Deus, a Tua graça nos rodeando, a Tua bondade e a Tua misericórdia nos conforta, Senhor Deus, nos consola e estão conosco todos os dias da nossa vida. Nos dá entendimento agora na Tua palavra, nos ajuda, dirige o nosso coração até a Tua santa vontade, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos, nosso texto de hoje está em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. E diz assim a palavra de Deus, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hoje, então, 11 de julho de 2020, o versículo-chave está em Salmos 141, versículo 8, que diz assim: Pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio, não desampares a minha alma. O tema do nosso devocional é o coração do girassol. Basta que o dia amanheça e algumas flores do jardim fixam seus olhos nos raios do sol. Assim permanecem até a tardinha, concentradas. Nenhum outro atrativo é capaz de tirá-las daquele brilho maior, aquele brilho melhor. Com pétalas exóticas e atraentes, o girassol colore de amarelo cada paisagem onde mora. Há quem diga que ele simplesmente reflete aquele para qual não se cansa de olhar. Onde estão os nossos olhos? Nos caminhos que escolhemos? Nas riquezas que juntamos? Nas sementes que plantamos? Onde está o nosso coração, nossas paixões, nossos prazeres? Em nós mesmos? Durante toda a sua vida aqui, Jesus não desviou os seus olhos do seu astro-rei. Por isso, hoje podemos enxergar o brilho do amor de Deus através do reflexo de Cristo Jesus. Que preciosidade, que privilégio! Além disso, podemos escolher qual modo de vida queremos seguir. O dos rastejadores, cujo ventre está nos prazeres dessa vida e cujos olhos não conseguem se erguer aos próprios propósitos do céu?
ou no modo de vida dos girassóis. Um dia, pelo tanto que nos ama, Deus mandou seu Filho como a luz deste mundo. Jesus deu conselhos, deu exemplo, deu a vida por nós. A sua luz permanece tão visível quanto a luz do sol. E, para que reflitamos, precisamos firmar o nosso viver no seu amarelo vida. Um amarelo muito mais brilhante e precioso do que o ouro. Muito mais bonito que todas as cores do mundo no jardim. A oração do nosso autor é: Senhor, que as vaidades não me seduzam, que as tentações não me enlacem, que as futilidades não me desfoquem. Quero servir-te com todo o meu ser, olhando firmemente para o meu Salvador. Amém. Que texto maravilhoso nessa manhã. Que coisa boa podemos então ouvir nessa manhã esse desafio ao nosso coração. Onde nós temos colocado os nossos olhos? O salmista, no Salmo 121, diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E muitas vezes temos feito isso. Ficamos olhando, dando volta com os olhos, buscando refúgio, segurança, prosperidade, tranquilidade, e ficamos procurando desesperado por essas coisas e não olhamos para quem realmente é aquele que vai nos dar tudo isso: conforto, paz, segurança, tranquilidade. Tudo vem dos céus. Mas nós temos a mania, a falta de desejo de olharmos para os céus. E temos uma tendência horrível de estarmos olhando sempre para a nossa volta, para aquilo que está perto, para aquilo que é visível e palpável. E aí, por causa disso, deixamos de resplandecer Cristo em nossa vida. O Salmo 141, aqui no nosso texto, é maravilhoso. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. E aí eu me lembro daquela passagem onde Pedro, enquanto estava olhando para Cristo, conseguiu andar sobre o mar diante da tempestade. Mas o texto diz que quando ele olhou à sua volta, as ondas, teve medo e afundou. Amados, nós não precisamos mais afundar diante das tempestades. Nós só precisamos manter os nossos olhos fitos em Deus, somente nele, e confiarmos plenamente nele, e ficarmos então apegados a ele. Qualquer outra coisa que esse mundo ofereça, por mais reluzente que seja, por mais belo, por mais vistoso, por mais resplendoroso que seja, não se compara ao que Cristo tem para nos oferecer. Não se compara ao que Cristo tem para nos dar. O problema, o grande problema nosso, desse nosso coração teimoso e desobediente, assim como o povo hebreu lá no Egito, que estava diante da coluna, da nuvem e da coluna de fogo, ou seja, diante de Deus dia e noite. Mas eles paravam de olhar para isso, eles paravam de lembrar o mar se abrindo, paravam de olhar e ver água saindo pela rocha, do maná caindo do céu, e começavam a olhar para outras coisas e perdiam foco. E quando perdiam foco, começavam a reclamar, começavam a olhar para as coisas que Deus estava dando com um olhar de insatisfação, de ingratidão. As coisas perdiam o brilho e aí acabava se distanciando de Deus. Somos assim, somos semelhantes ao povo caminhando no Egito. Mas nós não precisamos ser igual a todos eles. Nessa caminhada, existiam homens fiéis que olhavam sempre para Deus. Moisés, Josué, Caleb.
estavam com seus olhos fitos em Deus, e por estarem olhando sempre para Deus, sempre conseguiam ver as coisas maravilhosas de Deus na sua vida. Viviam manso como Moisés, eram valentes e corajosos como Caleb e Josué, mantinham o vigor mesmo na velhice. E a gente precisa entender isso. A nossa força vem do Senhor, não de nós mesmos. Nada é mais valioso do que o nosso Salvador. Então, meus amados, nesse dia, nesta manhã, que nós possamos observar, olhar, manter os nossos olhos fitos em Deus. Mantermos o nosso olhar sempre para as coisas do alto, palavra de Deus, louvores a Deus, oração a Deus. E assim termos a nossa vida transformada por Ele, termos a nossa vida modificada por Ele, termos então as ansiedades extirpadas da nossa alma, o medo extraído de dentro de nós, a confiança renovada, a fé verdadeira, uma fé viva. Então, amados, isso precisa estar em nossa vida. É isso que nós precisamos colocar em nossos corações sempre. E aí, convido a vocês nessa manhã a meditarem nisso. Onde está fito os seus olhos? Onde você tem colocado os seus olhos? Onde é que você tem dado atenção? Se você coloca a sua visão somente na mídia, você vai se decepcionar, vai se frustrar, vai ficar doente, vai viver ansioso, talvez tenha síndrome do pânico, porque é só notícia ruim. Se você olhar para o futuro, ao léu, você perde a esperança. Se você olhar para as coisas à sua volta, talvez você entre em desespero. Mas você olhar para Cristo, olhar para o céu, e quando eu digo olhar para Cristo, olhar para o céu, não é olhar para o alto somente, não é ter uma imagem de Cristo, é olhar para a palavra de Deus, é viver sempre pensando nas coisas do alto. Isso é olhar para o alto, na palavra de Deus, nas suas promessas, naquilo que nos dá esperança. Eu garanto a você que você vai refletir Cristo em sua vida, você vai ter uma vida diferente e verdadeiramente abençoada por Ele. Então, faça aqui como o salmista diz: pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Então, que nesta manhã o seu coração esteja olhando somente para Deus, somente para o Senhor. E se por acaso você não estava fazendo isso, convido você agora a orar, a dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, não faz mais, não permite que eu olhe para qualquer outra coisa, que eu dê atenção a qualquer outra coisa que não seja a Tua vontade. Que meus olhos não se percam nas coisas que o mundo está oferecendo, nos neons do pecado, nos brilhos dos meus desejos, das minhas concupiscências. Senhor, que eu não fique fitando os meus olhos nessas coisas que são passageiras, inúteis e vãs. Que eu não fite os meus olhos no medo, que eu não fite os meus olhos na ansiedade, mas que eu olhe firmemente para Ti. Que o meu olhar esteja fixado somente em Ti e na Tua soberana vontade. Que o meu desejo seja somente fazer aquilo que Te agrada. Que a minha alegria, a minha felicidade seja naquilo que é eterno, que é o Teu amor. Porque o Senhor é o amor e o Senhor não morre, o Senhor não vai acabar. O Seu amor é para sempre. Então me faz repousar. Que esse seja então o nosso desejo nessa manhã. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Quantas vezes temos o desejo de olhar para pratos de lentilha? Quantas vezes olhamos para alfarrobas que os porcos comem e deixamos de olhar para as Tuas promessas, para a Tua palavra, para a esperança viva, Senhor Deus, da eternidade, e nos perdemos.
perdemos a esperança, entramos em desespero, começamos a olhar para o mundo como algo que tem valor, pensamos que as coisas do mundo têm mais valor que as coisas de Deus, achamos que as coisas do mundo são eternas, porque perdemos o foco. Nos ajuda a olhar para Ti, Te servir, Te amar verdadeiramente, buscar a Ti. Obrigado, Senhor Deus, obrigado. Que possamos olhar para o nosso Senhor, o nosso pastor, para o nosso Pai celestial, Pai do céu, aquele que em oração podemos dizer: venha o Teu reino. Aquele que em oração a gente pode dizer que queremos fazer a Tua vontade, onde estivermos, no céu ou na terra. Aquele que diz: Senhor, venha o Teu reino, faz a Tua vontade, o Teu pão, o pão nosso, que vem de Ti, o Senhor nos dá, nos abençoa nesse dia, sabendo que tudo vem de Ti. Aqueles que dizem que seja feita a Tua vontade na minha vida, Senhor Deus, que seja assim em nossas vidas. Abençoa, Pai amado, cada um dos nossos amados irmãos, cada um daqueles que estão vendo essa live, que irão ver, que os nossos olhos estejam fitos somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Meus amados, grande saudade, esses 2 encontros aí a gente não pôde fazer, né, o de ontem à noite, ou o de antes de ontem à noite e de manhã. Estamos aqui novamente, graças a Deus, está tudo ok. E amanhã pela manhã, aí no domingo é 9 horas, não é 8, estaremos juntos, se Deus assim permitir. E às 17 horas, o nosso culto sendo transmitido ao vivo, para que você também possa participar conosco. Creio que a maioria de vocês já estão voltando às atividades normais, estão então começando a vir para os seus cultos, e no caso agora aumentou, né, a quantidade de pessoas podendo assistir os cultos presencialmente. Então as coisas estão entrando naquele normal que a gente achava então que era para ser, e que essas coisas entrando na normalidade também não façam com que tiremos o foco daquilo que é sobrenatural, que é Deus. Então que a normalidade não nos tire do nosso Deus, nos tire o foco de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, 9 horas da manhã, se Deus permitir, estaremos juntos, e 17 horas com a transmissão do nosso culto ao vivo. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos, e até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço no coração de vocês.